Vamos convidar ao palco o moderador desta sessão, senhor José Emídio Teixeira, diretor da Dialogar, professor da Fundação Dom Cabral na área de Relações do Trabalho. Convidamos os palestrantes, professor José Pastore, convidamos também a senhora Angélica Correia Dente, doutora Luísa Dalben e doutora Eriete Teixeira. Por gentileza, pedimos que ocupem os lugares aqui no palco para que nós possamos dar início a esse momento. Lembramos que as perguntas devem ser encaminhadas por escrito, utilizando o formulário que está na sacola junto ao material do evento. Então, mais uma vez, sejam bem-vindos, um bom trabalho para todos vocês. Agora, com a palavra, o professor José Emídio. Bem, está funcionando? Boa tarde a todos, né, que já passamos de meio-dia. Eu queria, inicialmente, eu serei o mais ligeiro possível para não atrapalhar as perguntas e as respostas. Mas eu não poderia passar sem agradecer, em nome da Fundação Dom Cabral, o convite para que a Fundação estivesse representada neste evento e nesta mesa de grande importância. Pessoalmente, eu que milito nessa área de relações do trabalho há 31 anos, eu não poderia deixar de registrar também a minha satisfação com esta lei, que ela encerra, na verdade, 7 décadas ou mais de intervenção de tutela do Estado nas relações de trabalho. Gostaria de citar rapidamente só que, em 1931, o primeiro ministro do Trabalho de Getúlio Vargas, o senhor Lindolfo Collor, no lançamento das leis trabalhistas que foram feitas, que eram importantes naquele momento, disse: esperamos que agora trabalhadores e patrões se entendam sob as vistas vigilantes do Estado. Eu acho que patrões e empregados podem resolver as coisas sozinhos, sem vigilância e sem tutela. Eu passarei as questões e eu fiz uma divisão inicial, abri mão das minhas questões, mas tem muitas questões operacionais que eu vou me socorrer, já disse a ela, a doutora Eriete. A primeira pergunta, eu vou dirigir ao professor Pastore, foi feita por Carla Machado, do Cisqual, eu não sei se é isso mesmo, se eu entendi certo. Professor, qual o maior desafio da implantação da lei? Justiça do trabalho. Esse é o grande desafio. E, se quiserem saber o segundo maior desafio, Ministério Público do Trabalho. E se quiserem saber o terceiro grande desafio, fiscalização do trabalho. Ou seja, todas aquelas autoridades que, como disse o Emílio aqui, eram para ficar vigilantes ao jogo do empregado e empregador e que vão continuar vigilantes, talvez além da vigilância, tentando interferir no jogo. É uma mudança que vai demorar tempo. Nós não vamos ver o Brasil diferente só por causa da publicação da lei. Os juízes que pensavam de uma forma antes da lei, provavelmente vão continuar pensando da mesma forma depois da lei, não é? Essa é a razão pela qual eu estava dizendo o seguinte, que nós devemos ter uma diminuição drástica das ações triviais, banais, mas um aumento de ações mais complexas. As empresas e também os reclamantes, em alguns casos, terão que recorrer, terão que apelar, terão que desenvolver argumentos
de base teórica mais robusta, mais sólida do que aquilo que normalmente se faz numa ação trivial. Mas isso deve passar. O tempo vai se encarregar de promover a mudança cultural, porque, afinal de contas, há uma lei. Antes, havia insegurança jurídica e sem lei clara. Agora você tem insegurança jurídica de interpretações individuais com uma lei clara. É preciso fazer valer a lei clara, a claridade da lei. Então, essa história de que o texto não é a norma é aquilo que eu interpreto, isso aqui tem que ser levado em conta com muita cautela, com muita qualificação. Eu sei que existe uma manifestação do Supremo Tribunal Federal nesse campo aí, mas não é bem minha área, eu pretendo aprofundar para ver até que ponto chega essa competência de interpretar a lei de modo arbitrário. Eu tenho a impressão que nós estamos num país onde aquilo que é escrito na lei tem que ser respeitado. É claro que cada caso é um caso, pode ser feito pequenos ajustes, mas, como a Ariete mostrou aqui, determinados pontos que já de antemão, lá naquela reunião da ANAMATRA, os juízes disseram, isso aqui nós não vamos respeitar, me parece que isso aqui é uma desobediência civil. A Constituição é muito clara e é obrigação e responsabilidade profissional dos juízes respeitar e aplicar as leis vigentes. Essa será uma lei vigente a partir do dia 11 de novembro. Então, se de um lado há resistência, do outro lado há muita munição, muita ferramenta para ser utilizada para que a lei seja implantada com rigor. Obrigado, professor. Agora eu vou passar uma questão para a Ariete. Tem muitas questões desse tipo. No caso da arbitragem, caso o acordado não seja cumprido, qual será o procedimento? O processo deve ser iniciado na Justiça do Trabalho? Alô, está ouvindo? Ah, tá. Então, a arbitragem, uma vez que ela foi firmada, ela tem que ser cumprida. Se ela não for cumprida, tem que ir para o judiciário, e o judiciário vai decidir a respeito desse cumprimento. A arbitragem é um instrumento previsto legalmente, a parte não é obrigada a aderir, mas, se ela aderir, ela vai ter que cumprir, ou de uma forma ou de outra. Obrigado. Vou passar uma questão para a Angélica. Ela é meio semi-jurídica, como ela é advogada também, não teremos problema. Na nova lei, verbas referentes a prêmios não serão mais incorporadas. Em eventual ação trabalhista, isso não pode ser interpretado como perda do direito adquirido? Então, vou tentar responder, mas, Ariete, você, como mais advogada do que eu, ultimamente, o que eu trouxe, falar sobre prêmio, o que a gente estudou, agora, após reforma. De fato, o artigo, salvo engano, 457, que falava sobre as incorporações e aquilo que incidia e não incidia, foi atualizado e deixou claro que prêmio, bônus, ainda que habitual, não incorporam salários, e deu essa liberdade das companhias em pagarem, e lá está colocado, com determinadas condições que devem ser o desempenho acima do esperado. De fato, isso é subjetivo, e eu entendo que desempenho acima do esperado está ligado a metas, está ligado a você atribuir a esse colaborador um programa de metas onde você consiga mensurar se, de fato, ele tem um desempenho acima do esperado dos outros para receber aquilo, então, como prêmio. Por outro lado, eu entendo que ainda há uma insegurança com relação a esse ponto, ainda que o 457 venha trazer essa alteração e dizer que ele não, mesmo que habitual, ele não integra o salário e não tem as incidências, porque você tem a outra lei, que é a Lei 8.212 ou 13, alguma coisa assim, que fala sobre o que é salário. Então, quais são
as verbas que, de fato, são caracterizadas como salário e que, uma vez caracterizado como salário, pode ter incidências. E aí, falando um pouco sobre o olhar da empresa, né? Talvez a gente tenha que, em algum momento, ser mais otimistas e, ao mesmo tempo, agressivos e detentores e protetores dessa lei, né? A gente vai ter que, como o professor falou, que brigar pela interpretação que lá consta. Então, se trouxe uma possibilidade, uma flexibilidade de você pagar o bônus sem a incidência, é essa que vai ser a defesa que nós vamos ter que fazer com base numa lei existente, num artigo existente, onde diz que não se caracteriza como salário o pagamento de uma verba de prêmio ou bônus, ainda que habitual. Então, eu acredito que vão ter discussões, sim, e essas são as discussões complexas que nós vamos ter que fazer daqui para frente. Como advogados, os escritórios vão ter que estar preparados o suficientes para poder defender com base na própria lei, né, ainda que há interpretações contrárias. Eu acredito, como eu disse, que o pagamento do bônus, né, a bonificação, a premiação por desempenho é algo que é positivo para as organizações, porque traz o engajamento no sentido de beneficiar aquele, de fato, que tem melhor produtividade, melhor desempenho. Obrigado. Uma pergunta aqui de Marcos Machado. Fala-se que está em curso medida provisória que alteraria o texto da nova lei. Que pontos poderiam ou devem ser alterados caso seja editada essa medida provisória? Professor Pastore. Bem, a cada dia circula uma versão dessa medida provisória na internet e as ideias são todas muito criativas, né? As notícias que eu tenho, trabalhando com o pessoal da Casa Civil, é que essa medida provisória vai incidir em 3 ou 4 pontos da lei. Um deles diz respeito à jornada 12/36. É provável que a medida provisória venha restaurar a exigência da negociação coletiva. Não sei se isso vai ser incluído ou não. Segundo ponto que está em discussão é a questão do critério para indenização de dano moral e outros, que a lei fixou em termos de proporção de salários do trabalhador. Talvez isso seja modificado para tetos da Previdência Social, em lugar de salário do trabalhador. Um outro ponto que provavelmente haverá um esclarecimento apenas da lei será sobre jornada intermitente, porque tem alguns pequenos problemas que realmente precisam ter corrigidos. Por exemplo, estabelecimento do período, em que período é que será exercida essa jornada intermitente. Então, é mais para explicitar a regra da jornada intermitente, sem invalidar a jornada intermitente. Um outro ponto é de esclarecer um pouco melhor a questão da gestante em ambientes insalubres. Talvez tenha alguma coisa mais específica para deixar bem claro quem é que vai determinar o grau de insalubridade, se vai ser a ANR, se vai ser a lei, o 611A tem que a Eriette até já destacou aqui, diz que pode ser negociado isso, é uma coisa que conflita com o 611B, então esse ponto talvez seja esclarecido. Mas isso é oficioso, é do que eu ouço. Agora, eu ouço também o seguinte, que o Congresso Nacional, os parlamentares, não estão dispostos a aprovar nenhuma medida provisória no curto prazo. Eles gostariam que a lei viesse a funcionar na sua integridade durante uns 12 meses, 18 meses, para ver o que
que funciona, o que não funciona, para depois fazer correções por projeto de lei e não por medida provisória. Isso também tem-se notícia disso, que o Congresso não está disposto a aprovar medida provisória de curtíssimo prazo. E está menos disposto ainda de aprovar medidas que venham a restaurar a obrigatoriedade da contribuição sindical, podendo ser chamada ela de qualquer tipo de apelido, negocial, contratual. Se tiver a palavra obrigatoriedade, os parlamentares, eles dizem que não aprovarão nada que contenha esse termo. Tudo isso é oficioso. Precisamos esperar um pouco para ver o que vai acontecer. Pode ser que seja uma medida provisória aí muito mais ampla do que aquela que eu estou falando, mas a que eu tenho notícia é essa. Ok, obrigado, professor. Mais uma pergunta para a Eriette. Com relação às férias em 3 períodos, o funcionário deve concordar. Contudo, se ele é quem solicita, pode o empregador recusar esta concessão? Não, pelo texto da lei é uma opção do trabalhador. Então, se ele solicita, o empregador vai ter que aceitar. Se ele solicita ou se ele concorda, infelizmente, é a regra. Bem, eu vou passar mais uma pergunta para a minha advogada, gerente de salários, de remuneração. Como ficará a relação com a Previdência, uma vez que a mesma perderá receita que hoje é paga pelas empresas que têm remuneração variável habitual? Pois é, acho que é um pouco do que eu já falei, né? De fato, vai ter um conflito, né? Uma vez que você vai deixar de incidir o INSS, eles vão deixar de arrecadar e, de fato, vão gritar, imagino eu, que nós vamos ter discussões, né, tanto judiciais como administrativas, bem agressivas nesse sentido. Agora, está lá, né? O artigo está na lei, foi escrito e está dizendo que não tem incidência. Então, você tem base para justificar, inclusive, para a própria Previdência. Agora, é um caminho aí a gente entender como é que ele vai ser seguido, né? Eu, de novo, entendo que é uma oportunidade, mas, lógico, que a gente vai ter que ter cautela e entender quais são as primeiras sentenças e decisões a esse respeito, né? E para tomar o cuidado, óbvio, né, de a gente não ter autuações por incidência de INSS de fato altas, mas pense que tem um artigo que diz que não sofre incidência. Então, acho que a gente tem que se valer dele. O professor pastor quer fazer um comentário. Eu acho que é interessante considerar essa pergunta, porque, se de um lado pode haver perdas para a Previdência Social, de outro, com essa ideia de incluir os excluídos, com novas modalidades de contrato, todas essas modalidades de contrato vão recolher Previdência Social, o que hoje não recolhe. Você imagina uma empresa de buffet que tem que contratar 50 garçons para um evento, ela contrata tudo na informalidade. Ela vai contratar intermitente agora, formal, recolhendo Previdência. Ou na área da Luísa, que é do home care, que precisa de uma flexibilidade incrível, ela pode contratar a mesma pessoa e outras empresas iguais a dela poderão também contratar como intermitente. Ele vai ter 3 assinaturas na carteira, recolhendo nos 3 casos a Previdência Social. Agora, a pergunta é muito realista em termos de Brasil, porque a Previdência Social e o Ministério da Fazenda está de olho nisso aqui, e se tiver uma brecha numa medida provisória, eles vão procurar limitar esse prêmio, esse abônus, a um percentual do salário, digamos assim, para poder conter um pouco aquela
ideia muito esdrúxula que alguns empresários podem ter, de, ao longo do tempo, fazer crescer o abono e o prêmio e diminuir o salário. Então, é bom a gente ficar preparado, porque o Brasil não é para principiantes, né? Opa, essa questão mobilizou a mesa, hein? Pois não, Irete? Lembrar só é que a Constituição já prevê que a contribuição previdenciária incide sobre verba que é paga constantemente. Então, eu acredito que a Procuradoria do INSS vai ingressar com uma ação assim que a lei entrar em vigor, o que seria para nós o melhor dos mundos. É melhor que seja logo do que daqui a um ano, que já criou um passivo imenso para as empresas, se for o caso. Então, eu acho que essa é uma questão que vai gerar uma ação de imediato, assim que entrar em vigor. Essa questão tem sido sempre levantada, né? E você tem dois lados aí. Um lado é dizendo o seguinte, que os sindicatos no Brasil, pelo fato de eles contarem com uma contribuição compulsória, obrigatória, eles estão na zona do conforto, porque eles têm a receita sem nenhuma obrigação de prestar um bom serviço aos seus filiados. Então, eles foram, ao longo do tempo, ficando cronicamente despreparados para negociar. Essa é uma tese. Há uma outra tese, que está baseada em dados concretos. Um colega meu lá da faculdade, professor Hélio Zilberstein, ele fez um estudo de 15 mil acordos e convenções coletivas no Brasil no ano passado. E aqui há convenções e acordos coletivos assinados por sindicatos muito sofisticados, bancários, metalúrgicos, petroleiros e vários outros, assim como sindicatos de pequena representatividade da área de confecções, tecido, pequenas empresas, etc. E o que ele verificou ao longo do ano, e isso aí se repete já há vários anos, porque ele faz esse estudo todos os anos, mas no ano passado, que foi um ano de fortíssima recessão, nós ainda estamos no meio da recessão, um ano em que houve perdas generalizadas para as empresas, com raras exceções. Houve perdas também para as famílias que se endividaram devido ao desemprego e ficaram sem condições de honrar as suas obrigações. Pois bem, no meio de um ano fortemente recessivo, a grande maioria, 70% dos sindicatos laborais, pequeno, médio e grande, conseguiram negociar salário igual ou acima da inflação. Igual ou acima da inflação. Uma pequena minoria teve salários ajustados abaixo da inflação. O que demonstra que, quando há pelo menos uma necessidade premente, que é importante essa, que é a defesa do salário do trabalhador, eles têm mostrado uma razoável competência. Talvez a verdade esteja no meio aqui, sabe, num ponto médio. Há muitos que estão muito incompetentes com a falta da contribuição sindical compulsória. Eles vão morrer, eles vão ser incorporados por sindicatos maiores. Esses sindicatos maiores vão se preparar, vão exercitar a musculatura, e é assim que se ganha força, né? É assim que se ganha competência, é negociando. Nós só podemos aperfeiçoar o nosso amor amando, e assim será também com a negociação no campo sindical. Eu acho que, se a gente olhar o Brasil daqui, talvez 5, 6, 7, 8 anos, nós vamos ver um número muito menor de sindicatos laborais, mas mais competentes e mais eficientes na defesa dos interesses dos seus filiados. Obrigado. Eu tenho mais uma pergunta aqui para o professor Pastore, vem de Cristina, se eu entendi direito, isso aqui é um P no começo, é Pelachini. É isso? Polachini. Ok. Na jornada 12/36, atualmente, pagamos a dobra no feriado trabalhado a partir
da entrada em vigor da nova lei, como ficará a aplicação para os contratos em curso? Essa questão do pagamento do descanso na jornada 12 por 36. Eu acho que seria melhor para a Irete responder essa questão aí, porque ela lida com esse assunto todos os dias, né? Na verdade, doutor Pastore, o senhor já respondeu na sua apresentação. O senhor disse que as convenções coletivas, os acordos coletivos que estão em curso devem ser respeitados, que só podem ser alterados por um novo acordo ou uma nova convenção coletiva. O senhor afirmou isso na sua apresentação. Então, para o nosso caso, que é o caso da área de saúde, vale a mesma regra. O acordo coletivo ou a convenção coletiva, enquanto em vigor, prevalece sobre a lei, quando ela entrar em vigor. Para mudar, vamos ter que fazer um novo acordo ou uma nova convenção coletiva. E para aqueles contratos iniciais, aí já se aplica as novas regras a partir de 11 de novembro. Mas a questão da súmula 444 não está em acordo coletivo. Não. A súmula 444, ela continua vigorando, mas o TST já está revendo as súmulas em razão da lei. Essa súmula, na verdade, a gente não incluiu essa súmula nas nossas normas coletivas. Acho que existem só duas localidades que têm. E enquanto estiver vigorando a súmula, nessas duas localidades tem que aplicar. No resto, a gente vai aplicar conforme a convenção coletiva. Bem, vamos voltar a um tema que já foi tratado aqui, e eu acho que a Irete tem de continuar com o microfone, que é coisa dela. A pergunta é de Cíntia V. Januário, acho que é Januário, né? Existe um valor ou percentual máximo para o pagamento de verbas sem incidências tributárias, como gratificações, prêmios, etc.? Hoje, na legislação, só a ajuda de custo, até 50% do valor. Mas, no mais, não existe. A gente tem que pegar um inciso do artigo 28 da Lei 8.212, e lá estão elencadas todas as verbas que estão sujeitas à tributação pela Previdência Social. Toda essa legislação, se prevalecer a regra da Lei 13.467, que é a Lei da Reforma Trabalhista, toda essa legislação terá que ser revista. Mas eu acredito que a Previdência Social não vai perder a oportunidade de questionar o Supremo a esse respeito, ou até mesmo de pedir uma alteração legislativa, como a Angélica citou. Bem, vamos continuar. Esse tema está bastante presente aqui. Uma pergunta de Elaine, SZD. Os novos programas de remuneração variável sem encargos precisam de ser negociados em acordos coletivos com o sindicato? Professor Pastore, Eriete e Angélica. Bem, esse item, remuneração por produtividade, faz parte do 611A. E como a Iete mencionou, o 611A, todo ele deve ser negociado coletivamente. Então, esse ponto terá que ser acertado coletivamente, depois a prática dele pode ser feita pela empresa de uma maneira rotineira e automática. É só isso mesmo que o professor falou. Consta do item 611A, tem que ser negociado por acordo ou convenção coletiva. Ok? Bem, eu recebi aqui uma autorização de prorrogação, e eu vou continuar fazendo umas perguntas, mas... O senhor vai compensar ou quer pagamento? Não. Eu preciso de uma negociação prévia. Qual o tipo de controle de horário utilizado para a jornada em home office? Doutora Luísa tem mais experiência disso.
ponto é eletrônico, na verdade. Então, as pessoas acessam e acabam fazendo eletronicamente. Mas, às vezes, o sistema não funciona, então existe também um impresso para confrontar. E o prontuário do paciente, se for os auxiliares de enfermagem. Eu gostaria de fazer uma pergunta para a Luísa em relação a isso, não só o registro, porque eu vi que o iPhone que é usado aí é bastante sofisticado, dá para controlar muitas coisas, né? Agora, com a sua experiência, qual é o grau de informalidade no atendimento domiciliar dos pacientes no Brasil? Você tem alguma ideia disso? Olha, é maioria, é minoria? Como é que funciona isso aí? Quando se trata de empresas que realmente atendem a RDC 11 da Anvisa, a maioria trabalha com cooperativas. Este é o quadro nacional mesmo. Auxiliares são autônomos e, muitas vezes, as empresas não conhecem quem é que está na residência, porque, quando se contrata cooperativa, então existe toda uma forma de você não vincular aquele auxiliar, aquele técnico, e esta é a realidade brasileira. Então, nós temos aí um problema muito sério, tanto é que o Ministério Público, em 2008, 2009, teve toda uma fiscalização em relação a essas organizações, e muitas delas, uma delas fomos nós, que optamos em negociar, explicar para eles o que é uma assistência domiciliar, que realmente na residência não é tão simples assim. Quem rege a escala para entrar na casa do paciente é o próprio paciente, a própria família. Então, foi uma negociação muito junto em relação ao Sindicato dos Empregados. Olho para a doutora Eliette, porque a doutora Cristina nos acompanhou aí arduamente todos os meses, né? Até para eles entenderem o que é essa questão. Então, é uma realidade, e eu acredito muito que, com a nova legislação, com a reforma trabalhista, vem a possibilidade de legalizar. E aí esse passivo trabalhista reduz. E são muito poucas empresas que trabalham com CLT. Eu posso até dizer para o senhor, é uma no Ceará, uma em Pernambuco e a da UBEM aqui em São Paulo. Fora da CLT, é comum a família que contrata um enfermeiro, particularmente, informalmente, para atender o doente? Depois da PEC das domésticas, isso tende a formalizar muito mais, até porque, no Conselho Regional de Enfermagem, e aqui trazendo a realidade, o maior número de denúncias está neste segmento do home care. Por quê? As expectativas do paciente, as expectativas da família, elas são díspares, né? Ou seja, eu espero que aquele cuidador que está sendo contratado, que pode ser um auxiliar de enfermagem, ele faça outras atividades domésticas que não só cuidar da pessoa, ou seja, a vigilância. Então, as expectativas, elas acabam sendo deturpadas, e é por isso que existem as denúncias. Professor Pastor, eu vou me permitir me incluir como comentarista desta questão, porque, na minha casa, nós temos um serviço de home care para a minha sogra há mais de 10 anos, e ele é por nós mesmos da casa administrado. Então, tenho a dizer, primeiro, eles são contratados por CLT, pela legislação existente, que eu acho meio esquisito, porque, na verdade, acabam se regendo pela legislação das domésticas, o que eu não acho apropriado. Mas eles são contratados por CLT, minha mulher cuida do E-Social, ela faz gestão jurídica e de E-Social. E essas questões da casa, eu achei muito curioso quando você falou, Luísa, a questão de gostar ou não gostar de animais, porque quem na minha casa não gostar de animais, não ficaria. Nós nunca tivemos problema com isso. E elas só se envolvem em alguma outra questão fora do trabalho, se elas assim quiserem, porque nós temos outras pessoas lá para fazer os outros trabalhos. Tá? Bem, eu vou... Agora, eu acho que meu limite esgotou. Então, eu vou pedir uma rodada
rápida, cada pessoa. Luísa, pode começar, já está com o microfone na mão. Seu comentário final, para a gente poder, cada um vai fazer o comentário final, e aí eu vou encerrar. Eu acredito que essa manhã foi extremamente profícua, e a gente precisa, sim, discutir muito mais este assunto, para a gente poder traçar as nossas diretrizes nas nossas organizações. Bom, de todo o debate que foi feito aqui hoje, o que me parece mais prudente é prudência, porque nós temos que aguardar a lei entrar em vigor. Deve sair ainda essa semana as súmulas que foram aprovadas nesse Congresso do Judiciário. Acho que é importante que as empresas tomem conhecimento disso. Nós vamos divulgar isso no nosso site. Estudar relações de trabalho e jurídico juntos, elaborarem as regras para funcionamento das empresas e aguardar. Só o tempo é que vai dizer o resultado dessa mudança. É uma mudança radical que eu acredito que as empresas e os trabalhadores devam ir absorvendo aos poucos, porque é uma oportunidade única da gente conseguir mudar esse ranço que é a legislação trabalhista no país e que só gera custo e insegurança. Bom, pegando aqui o gancho da doutora Eriette, eu concordo que existe... nós temos que ter prudência, né? Acho que cautela, mas, ao mesmo tempo, eu acredito, sim, que as empresas têm que se preparar, elas já têm que começar a se preparar, a mergulhar na reforma, a olhar como oportunidade, tanto para ela própria como para os colaboradores, como o professor falou, né, trazendo esse conceito de que não é só para a empresa, mas também para os colaboradores, para os empregados. Eu acho que tem muita oportunidade de trazer esse olhar de produtividade, de engajamento, de retenção, também não deixar de manter os relacionamentos, e aí eu falo relacionamento com o sindicato também. Eu acho que é uma oportunidade de estreitar e, na verdade, manter ou estreitar para quem não tem, para aqueles assuntos em que, de fato, há necessidade do sindicato presente. Então, esse é um relacionamento que vai ser construído de uma maneira diferente do que a gente tem hoje, mas ele vai ser necessário trazer, né, aproveitar. Eu tenho falado muito no grupo sobre a questão da comissão de empregados. Eu sei que ela é obrigatória, mas eu acho que ainda é um pouco nebuloso, de fato, qual é o seu valor, né, qual é a representatividade que essa comissão, de fato, vai ter, que ela é diferente do sindicato, mas ela vai estar presente dentro das empresas. Então, eu acho que, até por estar ainda não tão claro qual é o papel dessa comissão, eu acho que as empresas têm que se organizarem para trazer essa comissão para perto, para entender o que vem na reforma, mostrar que a empresa não está querendo, vamos dizer, passar a perna no direito de ninguém, mas, ao contrário, trazer mais... enfim, trazer esses benefícios todos que a reforma tem. Então, eu acredito, sim, que é um tempo também para que as coisas se ajustem, mas eu vejo com um sinal bom de oportunidade. E aproveitar para agradecer o convite, pela participação, enfim. Acho que, para mim, foi, de fato, muito produtivo e estar do lado de todos vocês. Bem, todos nós aqui falamos em cautela, né? Eu vou arriscar a dizer que a cautela é um conceito que está entre a ousadia e a timidez. As empresas não podem ser tímidas, agora que tem uma lei que moderniza as relações de trabalho, de não fazer nada, ou fazer muito pouco.
Vocês esperaram tanto tempo, né, para ter uma lei moderna. Agora que está aí a lei moderna, não vai usar? Tem que usar. E é só usando é que vai criar os determinados casos que vão virar jurisprudência depois. É preciso usar a lei. Não pode ser tímido. Por outro lado, não convém ser ousado de querer usar tudo ao mesmo tempo. Todas as regras da lei ao mesmo tempo. É bom tomar um certo cuidado. Então, a cautela está entre a ousadia e a timidez. Agora, vocês que lidam com empresas, são da empresa, vocês estão acostumados a avaliar riscos, não é? Toda empresa avalia risco. Um banco, ele tem muito bem calculado qual é o risco de crédito que ele vai conceder, ele sabe muito bem o que vai dar inadimplência, o que não vai dar, o quanto vai custar para recuperar o dinheiro que está inadimplente, etc. Vocês, no setor de saúde, vocês também têm as suas análises de risco sobre o lançamento de um novo serviço, como é que está o mercado, o concorrente, a demanda, se vai haver demanda, se não vai haver demanda. Eu acho que é fundamental, e deixo isso como sugestão, vocês desenvolverem, junto com os administradores e os advogados trabalhistas, métodos para calcular o risco trabalhista. Antes de tomar uma decisão, procurar antecipar o que pode acontecer, visualizar o cenário, ver o que já aconteceu em outras empresas, para poder saber qual é o risco trabalhista. E, em função do risco, fazer a decisão. Então, essa seria a atitude de cautela entre a timidez e a ousadia. Bem, eu queria fazer o meu comentário também. Eu diria que essa foi uma manhã, início de tarde, de grande aprendizagem para todos. E nós temos de esperar que nós teremos muita aprendizagem pela frente nos próximos meses, próximos anos, porque isso não vai ser resolvido no dia 11 de novembro futuro. Eu queria fazer duas observações técnicas aqui, é que eu passarei todas as questões respondidas e não respondidas para a Eriette, porque eu acho que o sindicato e a federação podem dar um uso bom para responder essas questões de uma outra maneira. Queria dar uma dica para todos. A Confederação Nacional da Indústria lançou, há um mês atrás, tanto um aplicativo sobre a reforma trabalhista. Esse aplicativo ele serve para todas as modalidades técnicas de smartphones e se chama Conexão RT. É muito legal, muito bom esse aplicativo, porque ele explica questão por questão todos os itens que foram objeto da reforma trabalhista, tudo que está na lei. Tá? Por último, não poderia deixar de ser assim, a coisa mais importante da lei, o que deu início às tratativas da reforma trabalhista, foi a necessidade do negociado prevalecer sobre o legislado. Gostaria de lembrar a todos que o negociado só vai prevalecer sobre o legislado quando ele existir. Se ele não existir, ele não tem como prevalecer. Então, muitas negociações, uma quantidade imensa de negociações nos esperam, e eu desejo para todas as empresas do setor excelentes negociações.